Nós estamos recebendo hoje a multiartista Tatiana Daltro. É multiartista porque ela não só ela é uma mestra na cozinha, mas ela é uma mestra da informação. Para quem não lembra, ela aqui no canal até agora ela tem um dos programas mais prestigiados, que é a Agenda Multicultural. Mas ela também faz parte da agenda. E nesses próximos dias nós vamos ter uma movimentação interessantíssima na Cozinha Zevich, que é justamente sobre este programa que nós vamos falar. Tatiana Dalto, bem-vinda ao canal Arte Agora, bem-vinda ao programa Arte Agora, porque o canal Arte Agora você já faz parte dele e é uma das mentoras do canal. Tudo bom? Tudo bom? Muito feliz de estar participando. É a minha segunda entrevista e, assim, muito orgulhosa de falar da minha cozinha, porque é um espaço de criatividade, mas é também um espaço de sociabilidade, de lazer, de eu estar fazendo com que tanto os seguidores quanto os meus amigos estejam aqui comigo no ateliê, que é na minha casa. Então, é um prazer enorme estar respondendo a essas perguntas e estar aberta também, né, à visitação de mais pessoas, de fazer mais amizade, porque o mundo é isso, né, é compartilhar, viver é compartilhar, e a gente tem essa missão de compartilhar cultura, não só comida. Tatiana, eu queria a gente já conversou uma vez sobre você própria, mas é interessante a gente sempre falar um pouquinho. Você é uma baiana que está aqui radicada em Pernambuco, para a sorte dos pernambucanos, devo dizer. Como foi essa sua vinda de saída da Bahia e vinda para Pernambuco? Então, eu trabalhava na Bahia, na Universidade Federal, né, da Bahia, era técnica de laboratório. E aí tive a oportunidade de fazer um processo seletivo para técnico de laboratório aqui, Ah, foi? né? E Ah, que aí coisa boa. me encantei com essa terra, já estou aqui há 11 anos completos, então daqui a uns dias eu costumo dizer que a prefeitura aí de Recife, o governo do estado vai me chamar para ser cidadã, né? Mas, assim, revi com muita inveja aquela invejinha de Regina Casé que ganhou, rapaz. E aí, espero que um dia, porque eu moro aqui, tá? Aí podem colocar meu nome, se me agraciar, irei receber o meu prêmio de cidadã pernambucana ou recifense, tanto faz. É, o Mas ca... aí vim para cá e sempre fui uma pessoa que me interessei, sempre fui público de arte. Não vou mentir para você. Frequentava a sala de arte na Bahia, né, que é o nosso cinema da Fundação. Quando eu vim para cá, eu fazia sempre correlações assim. A sala de arte na Bahia é o cinema da Fundação de Pernambuco. O Campo Grande de Salvador é o Derby de Recife. Então, fazia relações, né, tanto culturais, né, quanto relações assim afetivas. Então, quando eu comecei a me interessar pela cultura daqui, a gastronomia veio junto, né? Porque minha avó era uma cozinheira, marmiteira, e aí eu sempre fazia aquela correlação, poxa, mas quais são os pratos de Pernambuco, né? Como é essa comida pernambucana? E aí me interessei muito, não só pela comida daqui, mas pela comida do mundo inteiro. E aí, com o tempo, os meus amigos sempre foram muito de viajar, né? Que é um hábito até, por exemplo, que você vê no filme Três Obais de Xangô, em que o Jorge Amado, quando ele viajava, ele pegava, trazia os caviais da Rússia, né? Trazia os temperos dos outros lugares e convidava lá o Camafeu de Oxóssi, o Caetano, o Gil, para ficar aquele domingo, né? Distribuir aquela vodka, né? Que ele trazia entre os parceiros, né? Os parceiros também da arte, da música, outros escritores. Ele interagia muito também com Dorival Caymmi e com o Caribé. Então, isso é uma coisa muito da Bahia, de fazer isso, né? Já tem a origem na Bahia de socializar a cultura, os momentos, a comida. Então, isso acontecia na minha casa, quando alguém viajava, ou quando eu mesma viajava, e trazia os ingredientes. Por exemplo, na época da Baker, não sei se você lembra essa cervejaria mineira que teve um problema de contaminação, né, com etileno glicol. Poucos meses antes, eu viajei para o Espírito Santo e lá eles tinham uma cerveja com o nome Capixaba. Aí eu trouxe uma garrafa da cerveja Capixaba que eu tenho até hoje aqui na minha casa. Posso até mostrar quando vocês vierem aqui, ela fica com as florzinhas artesanais. E para mim era uma lembrancinha do Espírito Santo, né?
Nisso, a minha amiga me deu também a Bela Horizontina, que era uma cerveja da Baker. Aí trouxe as duas, compartilhei. Na mesma época, eu fui no sul da Bahia, tinha chocolates artesanais que eu trouxe, então compartilhei também esse chocolate. E isso era uma divisão, né? Muito sociável, a pessoa vinha, não pagava nada, trazia o amigo do amigo. Tinha dias que você convidava ali 8 pessoas, daqui a pouco já tinha 18 dentro de casa. E é bem parecido com o dia a dia do Jorge Amado ali, né? Que na casa dele, como é grande, né? Tinha um jardim. Então, bem parecido. Isso na Bahia é muito comum, né? Eu não sentia que isso era muito comum entre os pernambucanos, mas que os pernambucanos aderiram e também os meus amigos de fora aderiram. Mas com a pandemia, a última viagem que eu fiz foi em 2020, e aí teve aquele isolamento social e parou um pouco, as pessoas ficaram com menos dinheiro para viajar, e aí eu tive a iniciativa de criar essa marca, que é a Cozinha Zevite, para poder fazer uma adesão com culturas, né, e que as Pois pessoas é, trouxessem também o dinheiro para ensinar, né? aí eu queria que você é, fizesse duas explicações, que eu não sei. Você primeiro falou que você teve uma mestre muito importante, que foi a sua avó. Né? Então você aprendeu a Isso, fazer muita coisa. Mas isso é muito pouco em relação à coisa que você faz. Você tem um talento muito especial de incorporar sabores, né? Então, por exemplo, isso, você faz um encontro de sabores mexicanos, de sabores isso. lusitanos, de sabores espanhóis. E aí, quer dizer, esse talento que você vem, tá certo? Isso é uma coisa que é uma coisa do artista. Quer dizer, você simplesmente não aprendeu com a sua avó. Você desenvolveu um pouco mais, que foi esse negócio de pegar e, rapaz, eu vou fazer igual, e faz, não só igual, mas faz melhor, não é? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É mais ou menos o dançarino, aquele cara que nunca dançou frevo, vê uma vez e vai para o salão e dança igual, ou parecido, ou melhor, não é? Então você tem esse talento de ver, de olhar e dizer, rapaz, eu vou fazer aquilo, e aí consegue colocar os ingredientes, né, despertar os sabores, enfim. E outra que comentasse era o nome Azevite. De onde foi que você trouxe esse nome? Porque dar nome às coisas também é uma arte. Não é? Você às vezes você tem uma coisa que é muito boa e dá um nome que não está à altura daquele negócio todo. E você não, você conseguiu dar um nome também marcante, um nome que as pessoas não esquecem e os nomes que de alguma forma traduz parte das coisas que você faz. Eu queria que você comentasse então primeiro um pouco a respeito desse seu dom de, de fazer as coisas, de reproduzir sabores e também de onde veio o nome Azevite. Perfeito. A primeira resposta em relação a essa técnica, a essa organização, a gente não aprende sozinho, né? Porque, por exemplo, a minha avó me aprendeu muita coisa e o que eu mais aprendi a minha avó foi a comida afetiva, que é uma comida que não mede os ingredientes, que vai colocando tudo a la caralho, como a gente costuma dizer. E essa técnica eu preservo até hoje na cozinha, mas tem coisas que realmente eu tive que sentar no banco da academia para aprender. Eu fiz gastronomia na Universidade Federal por 3 semestres, e aí parei o curso da gastronomia, porque eu fui trabalhar em outra cidade, mas isso me ajudou muito, me abriu um universo de possibilidades de ir atrás da técnica. Então, hoje, as técnicas que eu tenho, que são de referências, livros de gastronomia, que na minha casa tem uma gaveta imensa aqui, inclusive eu compartilho, né, com os comensais, porque muitos desses livros, eles baseiam menus. Então, eu já fiz menus inteiros aqui, baseados em livros. Então, isso me deu um caráter de eu ir buscar mais formação. Por exemplo, recentemente, nas férias que eu tive no México, eu fiz um curso de gastronomia mexicana no Instituto Gastronômico de Mérida. Então, quando eu fui nos Estados Unidos também, tinha o Museu de Gastronomia de Nova Orleans, eu fiz um curso de gastronomia em Nova Orleans. Então, eu fui fazendo cursos, porque na minha área de trabalho, como não é a área de gastronomia, as 40 horas que eu trabalho, né, realmente para ganhar a maior parte da minha renda, eu fui fazendo da academia um laço com essa cozinha afetiva, para que eu tivesse a capacidade de realmente reproduzir com técnicas, né? Técnicas, inclusive, de manejo, porque quando você faz uma comida, tem toda uma regra de você guardar, de você separar.
né? Tem aquela regra também de como você fazer o tempero, né? Como você salgar uma comida. Então, isso a academia me ajudou bastante, e ainda me ajuda, porque onde eu vou, eu quero fazer curso de gastronomia no local, né? Mas isso não me impede, por exemplo, de a gente estar aqui em Pernambuco e querer fazer com os ingredientes de Pernambuco uma comida da Rússia, entendeu? Então, a gente vai fazendo adaptações, né? Que, inclusive, o meu conhecimento, que eu estudei biologia aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco, de você ir atrás do tempero do nome da espécie botânica. Então, não é uma coisa separada e desassociada dos conhecimentos que você vai ganhando e do que você vai aplicando ao longo da sua vida e da sua carreira. Mas a minha interação com a cultura, ela começa muito com as viagens. Eu gosto muito de viajar, e aí acaba sendo uma coisa, por que se come assim? Por que a comida mexicana é feita dessa forma? Então, a gente pensa, por exemplo, que no caso especial da comida mexicana, a contribuição dos colonizadores foi para retirar algo da cultura, mas não, eles mantêm a tradição das tortilhas. Se você chega em determinados restaurantes, a tortilheira, que é a cozinheira que faz a tortilha, ela está lá sentadinha num banquinho perto do fogo. Então, isso é uma tradição indígena, que foi mantida. Mas a cozinha incorporada de um restaurante, né, europeu, certo? Também é mantida no mesmo restaurante, porque os caldos, os molhos, já é feito num outro ambiente. Então, veja, quando a gente aceita o processo de colonização, não para perder a cultura, mas para associar a nossa cultura, a gente suma. O problema da colonização, porque a gente é um canal, né, o Arte Agora é um canal de esquerda e que contesta movimento de direita, como achar que a colonização é algo positivo. Então, a gente vê na decolonização, né, um caminho certo de encontro de culturas e manutenção das culturas, e não interposição, né, de achar que a cultura espanhola é maior do que uma cultura maia, do que uma cultura asteca, entende? Então, é o respeito também às tradições ancestrais, milenares, que também vem da cozinha afetiva. Então, entenda, para responder assim de uma forma linear, em uma única frase, essa cozinha Zevich se baseia na união da técnica, certo, dos conhecimentos através de investimento, realmente de dinheiro, tempo, de pesquisa em livros, entendeu? De aquisição de material, né? Com a cozinha afetiva, né? Com a cozinha que respeita outras culturas e que tenta dar, através dessa afetividade, desse amor que eu tenho de ir para a cozinha cozinhar, e que veio da minha avó, é, comida, certo? Mas uma comida cultural. Perfeito. E o Azeite, aí a outra resposta do Azeite é que, no caso, como é que dialogava? O Azeite é um grande diamante, uma espécie de diamante, vou botar entre aspas, porque ele é um mineral que não é necessariamente de composição carbonífera, certo? Mas é um mineral de alto valor agregado, totalmente preto, muito escuro, mas muito brilhante. Então, isso orna muito como dialogar. Eu escrevo ali naquele preto, ou eu escrevo de preto o menu, e quando a pessoa chega na minha casa, que vê uma mesa colorida, que vê uma comida colorida, esse preto, esse brilho preto que o azeite traz, essa beleza azeite, como se diz nas músicas da Bahia, tem uma música do Ileaê, por exemplo, que tem a beleza azeite, é esse brilho, né? Então, vai parar o diálogo ali com o que está escrito e você vai degustar. Então, acaba sendo um conceito muito relacionado a um fundo preto, em que eu escrevo, ou que eu escrevo no fundo branco com a letra preta, esse menu. Quando a pessoa se transfere para a mesa, para a degustação, ela vê todas as cores e sabores que eu estou querendo comunicar de uma determinada cultura. Pois é, eu queria que você falasse um pouquinho, era da arte, que é não só misturar os sabores, mas a partir do alimento, é despertar outros sentidos, as fragrâncias, o visual, enfim, é fazer com que as pessoas se alimentem com todos os sentidos. Olhar para a comida e achar bonita, sentir um aroma agradável, sentir um sabor estonteante, se for algo que a pessoa toca,
que seja uma coisa macia, enfim, eu queria que você falasse da comida assim como um todo e não apenas que impressiona apenas o paladar. Pronto, então essa pergunta vai ser guiada pelo meu lado quase biólogo, ainda não me formei, mas pretendo em biologia. Eu peguei uma disciplina na Universidade Federal Rural de Pernambuco que me ajudou muito, que foi Fisiologia das Sensações, certo? Nas aulas práticas dessa disciplina existia degustação. Degustação eram as escuras, então eram várias categorias de degustação em que o senso do sabor, unido ao senso do cheiro, certo? Se deslocava à medida que outras sensações corporais, por exemplo, uma temperatura, vamos dizer, quero que você deguste um café, ele quente e frio, e você está imerso num ambiente de temperatura agradável, mas você está ouvindo uma música que você acha também agradável. Qual vai ser a sua resposta a essa degustação? Então, o resultado, muito provavelmente, vai ser agradável. E aí, dentro dessas aulas práticas, os experimentos eram conduzidos com rigor científico, né? Até porque a gente está dentro de uma universidade. Tinha horas que a gente sentia diferença de sabor do mesmo prato, se, por exemplo, mudasse para uma música que o meu colega escolheu e é desagradável para mim. Então, a gente respondia ali. A música é agradável? Sim, não. O sabor é agradável? Sim, não. Então, estatisticamente, certo? A experiência de comer, ou seja, de sentir o sabor, ela é condicionada ao ambiente, à música, né? À condição estética de onde você está. E isso eu aproveito na minha cozinha da seguinte forma. Se eu vou fazer um diálogo, certo? Cinematográfico, primeiro eu já pego as músicas dos filmes mais consagrados do cinema, né? Eu pego a música, por exemplo, do Poderoso Chefão e coloco na degustação das entradas. E aí a pessoa já se sente assim meio que inserido no ambiente para falar de filme. Mas será que isso é suficiente? Não. Quando a pessoa chega aqui, ela encontra filmes espalhados pela casa, ela tem acesso ao controle remoto da TV, pode ligar e assistir um filme. A própria decoração da mesa é fílmica. Então, já teve momentos aqui das pessoas chegarem e dizerem: Nossa, mas eu estou me sentindo numa terapia em grupo. É proposital, porque a gente está dialogando ali sobre sentimentos e que essas percepções sentimentais, às vezes, quando o indivíduo não faz a sua terapia individual, né, a sua psicoterapia, ele pode vir aqui e se deparar com essa possibilidade. Entre outras muitas coisas que acontecem que é surpreendente. Por exemplo, eu tive um episódio de que uma pessoa havia acabado de chegar da Espanha e estava curiosa para comer a comida que eu fiz, porque na Espanha ela achou a comida muito gordurosa. Então, assim, veja, foi a comida que talvez ela tenha comido, porque não necessariamente uma comida espanhola tem que ser cheia de gordura, entendeu? E aí ela falou no final: Nossa, mas eu achei que tinha tanto tempero nas coisas, lá eu senti só o gosto de sal. Aí eu disse: porque quando você faz uma apropriação, né, você vai lá e faz uma paella, por exemplo, tem o entendimento de que cada um daqueles frutos do mar vai ter um tempero, porque cada um orna melhor, combina melhor com o tempero, com uma erva. Então, a minha metodologia para fazer aquela paella é submeter cada um dos frutos do mar a um processo, que é um processo técnico, né? Um processo técnico. Quando você tempera uma carne que você deixa na geladeira de um dia para o outro temperando, isso recebe um nome técnico, né? E aí acaba sendo esse tempero que é diferenciado. E aí, veja, respondendo diretamente à sua pergunta, né? Esse diálogo entre a cultura e a comida acaba sendo, dentro da minha percepção, uma imersão minha em que os comensais, as pessoas que estarão aqui presentes, que fizeram adesão, que fizeram pagamento, né? Porque hoje eu não consigo mais fazer isso gratuitamente. Infelizmente, está tudo muito caro. E eu tenho que, de fato, cobrar para que a cozinha seja sustentável. A cozinha se sustentando, eu consigo manter os cursos, as formações, a aquisição de livros. Então, isso é importante para mim, fazer com que a cozinha ela se sustente.
E aí, nesse sentido, vai ter o crescimento, porque as pessoas trazem os seus feedbacks com suas experiências, eu posso melhorar, eu tenho dinheiro para continuar fazendo aquisições e levando a minha cozinha para frente. Perfeito. Tatiana, é, você já recebeu muita gente. Na Cozinha Zé Visto eu sei que é um sucesso, muita gente. Mas você lembra de algum episódio, de algum dos seus convidados, de algum dos comensais, que saiu do normal? Ou alguém que ficou estonteado com a comida, ou alguém que pensava que fosse uma coisa e era outra? Você lembra de algum episódio dessa natureza? Eu lembro de dois episódios muito marcantes. Primeiro, foi um episódio que eu não tinha cozinha ainda, e eu sempre gostei de cozinhar, mas eu pensava que eu não ficaria em Recife por mais de 5 anos. Então, eu só tinha um fogão, de baixa pressão de uma única boca, né? Era um fogãozinho, né? E que ficava na pia da cozinha, equipado. E aí foi um menu italiano que eu fiz com 5 pratos nesse fogão. Aí tinha uma pessoa que se chama Fátima, que era convidada de um convidado. Ela ficou o tempo todo ali quietinha, sentada na sala, e não fez questão, né? Porque baiano apresenta a casa, né? Baiano, aqui é o quarto, aqui é a sala, aqui não sei o quê. Aí ela não fez questão de ver a casa. Aí, em determinado momento, ela se sentiu à vontade e levantou e foi cozinhar. Aí ele falou assim, nossa, você fez essa comida toda com esse fogão e não tem forno? Só tem uma boca. Aí eu disse, mas dá para fazer. Ela, mas você fez torrada. Eu digo, mas dá para fazer torrada em cima do fogão, na boca de todo. Veja, existe um padrão que a pessoa pensa que tem que ter um alto forno, né? Dentro de uma cozinha. Um alto forno é um forno, inclusive, a vapor, que faz batatas fritas saudáveis, deliciosas. Caríssimo, custa cerca de R$ 5.000. Eu não tenho isso dentro da minha casa, não. Não tem um fogão nem industrial, é um fogão doméstico. Mas o sabor não depende disso. Porque se fosse assim, os indígenas não iam fazer os pratos maravilhosos que os indígenas têm, né? Cozinhando com fogo, enterrando a comida ali no barro, né? Muitas vezes fazendo até um embrulho de barro para poder fazer um assado, né? Para cozinhar um peixe de uma folha. Então, isso não depende de tecnologia, isso depende realmente. Se você está fazendo com carinho, com amor, estudando a técnica, você consegue fazer. Então, esse foi um comentário que me surpreendeu, porque para mim estava tudo normal, mas ela achou fantástico, então eu digo, realmente, se ela está achando fantástico, deve ser bom, né? E aí já viu. E o outro comentário foi de Nilza. Nilza é uma grande amiga que foi na Índia 4 vezes. Eu nunca fui na Índia. Mas em Salvador, quando eu era bem rock and roll, os meus amigos do rock and roll eram todos Hare Krishnas. Ele era a religião que eles se identificavam. Então, toda vez que a gente ia no Hare Krishna, a gente comia alguma coisa indiana, né? O tempero é bem marcante, bem forte, apimentado. E aí, quando ela me disse que foi na Índia 4 vezes e que a alimentação dela vinha da Ayurvédica, eu fui, né? Não, vamos fazer esse menu que eu quero receber a nota. Eu quero receber sua nota. Você já foi na Índia? Aí ela disse, mas um prazer, e toda animada. Ela é uma pessoa muito para frente. E aí, no final, ela disse assim, amiga, o indiano tempera a comida do fio do cabelo à unha do pé. A sua comida não está como a comida indiana, mas graças a Deus. Porque se você fizesse como uma comida indiana, o pessoal que está aqui reclamando da pimenta não ia comer nada. Então, você foi inteligente a não colocar a mesma proporção de tempero que eles colocam. Porque pelo menos foi agradável para todo mundo. Gente, como é que eu vou colocar uma pimenta malagueta em uma moqueca para quem não é baiano? Só para quem é baiano. Você está entendendo? Então, minhas comidas de moqueca, minhas comidas baianas, a maioria é com pimenta de cheiro, é com dedo de moça. Porque aqui o pessoal pernambuco, às vezes, nem entendendo o que é comer. Entendeu? Então, tem que ser devagar, tem que pisar no freio. E aí, esses comentários fazem com que a gente cresça e que a nossa capacidade afetiva, que a gente está cozinhando para o outro, né? Não é para a gente. Transforme os temperos que seja acessível, entendeu? Então, a resposta é essa, é tornar acessível a comida, o tempero, a quem é aquele público. Então, o público diferenciado, eu gosto muito de menu personalizado por isso. Eu sento com a pessoa e ela quer o menu personalizado do aniversário dela de 50 anos, que retrate que ela comeu durante 50 anos. Vamos fazer esse menu, que é um grande desafio.
fazer com que a pessoa coma aquela comida da formatura, do casamento, ou de uma época que ela estava doente, começou a comer aquela comida. Então, tem esse desdobramento, essa memória. E porque também, estudando a fisiologia das sensações, todo gosto que vai ser desenvolvido na nossa boca, ele se comunica com as nossas memórias, que é a nossa consciência, né? Que é aquela que as pessoas dentro da psicologia chamam de memória afetiva, né? Então, o objetivo é sempre desencadear memórias afetivas e retrate bons momentos. Então, a maioria das pessoas que vêm aqui, mesmo os que não vêm com frequência, quando vêm, nossa, mas eu tenho uma lembrança de um momento que a gente estava na outra casa e você fez aquela comida. Então, é essa memória que tem que ser resgatada, a boa memória. Perfeito. Ô, Tatiana, você cozinha de tudo, mas Isso. existe algum tipo de comida que você prefira cozinhar? Por exemplo, deixa Eu, eu sou escritor, uhum. mas eu prefiro prosa, né? Enfim, eu gosto de tudo, mas quando eu vou escrever, prefiro escrever em prosa, até porque eu não sou de fazer poesia. Você tem assim alguma preferência por algum tipo de cozinha? Então, eu gosto muito da cozinha que é mais ancestral. Aí, como é essa cozinha ancestral? Uma cozinha feita de prato de barro, de panela de barro. Primeiro porque assim eu me identifico com o sabor que a comida fica, né? E aí, como é uma comida ancestral, me dá muita afetividade fazer, sabe? É muito desafiante, é muito gostoso. Fazer comida africana, mesmo sem ter ido, nunca ter ido na África. Fazer comida indígena, entendeu? Agora, conhecendo um pouco da cultura maia que eu fui, né? Fazer uma comida que dialoga com esse senso, porque acaba sendo algo que, na minha perspectiva de vida, me traz sabores, né? E me desafia. Agora, existe uma culinária que, quando você vai lá no Google, eu já fiz isso, podem fazer, os espectadores, você, quem quiser. Qual é a melhor gastronomia do mundo? Qual é a comida que as pessoas mais gostam? É a italiana, certo? Aí você pode botar lá no Google, ele vai te dar, ele tem a lista dos 10 mais e tal, eu já fiz isso, e é a italiana. Aí veja bem, eu já fui na Itália. A Itália é um mundo de gastronomia, de técnica, de jeito de fazer comida, que remonta realmente uma capacidade de você fazer sem repetição, certo? Comidas diversas de diversos locais do norte da Itália, do Mediterrâneo, enfim. E isso, para mim, é o principal. Todos os anos, basicamente, desde que eu criei a marca Cozinhas Elite, eu faço comida italiana e bem de igual à água, entendeu? Gosto da comida, gosto do sabor, gosto que as pessoas gostem, que venda logo, entendeu? Então, é meu segredo de marketing. Quando o negócio está meio fraco, aí bota a comida italiana, todo mundo compra. E gosto do fato de ter ido na Itália e ter conhecido a perspectiva da comida italiana. Então, isso me fez, assim, me dá uma capacidade de também dialogar com essa comida, certo? Mas, no geral, eu acho que, assim, a comida que eu gosto de fazer é a comida que eu ainda não fiz. Eu ainda não fiz esse sabor, né? Eu quero, por exemplo, o quiche é uma receita francesa, né? É uma receita clássica, que no geral se faz quiche Lohane, que é com bacon, com queijo. É uma massinha, como se fosse a massinha da empada, e não forra essa massa, né? Então a torta vai para o forno aberto, aí dá uma característica bem bonita. Mas, assim, eu faço os meus sabores de quiche. Esse Réveillon mesmo eu fiz quiche de cebola caramelizada, porque o recheio era de cebola caramelizada, havia um creme de queijo para poder incrementar, né? Que é a base do quiche, mas realmente o recheio era a cebola caramelizada. Então, eu gosto de fazer comida que varia. Eu não gosto de fazer todo de arroz com feijão, não, porque arroz com feijão, assim, a gente já come demais, todo restaurante tem, eu não vou competir com aquela cozinheira ali de perto, que cobra R$ 20 na marmita de arroz com feijão, e respeito o trabalho dela, porque arroz com feijão é nosso prato nacional, né? Se come em todos os lugares. Mas não é a comida que eu
tem aquela coisa assim, ô, menina, quero fazer arroz com Tatiana, feijão. e com relação à cozinha experimental, vê bem, outro dia eu li um comentário de que existem pratos que só existem no Brasil. O Brasil importa o prato e depois começa a fazer experimentos e no final muda tudo. Dizem que na Itália não existe, por exemplo, pizza de chocolate. No Brasil tem pizza de arroz, pizza de feijoada, Menina, a sei gente é lá, tão comida criativo. chinesa. O cara come a comida chinesa aqui, se for a China não vai encontrar. Como é que é esse processo? Você acha que isso é uma coisa boa, desafiante? O seu talento vai para essa seara também? Olha, já sou. O que é que eu acho? Que brasileiro melhora tudo, né? Você ter pizza de sushi, minha gente, pelo amor de Deus, é muita criatividade. Um sushi lá em forma de pizza, tudo criativo, né? Então, pizza de brownie. Outro dia eu vi uma criatura fazendo, pegava o brownie, fazia em formato de pizza. Aí, por exemplo, um bolo de aniversário, substituir pela pizza de brownie. Nossa, eu acho isso de uma criatividade, sabe? De uma capacidade de cognição enorme. Muitas pessoas vão classificar como uma apropriação cultural, porque aí depende da narrativa, né? Porque, vamos agora abrir um parêntese. Israel está dizendo aí que está combatendo o terrorismo, mas, para mim, é genocídio. Então, é narrativa. É narrativa. Eu sou de esquerda, vou dizer que é assim, genocídio. Não, Aí, quando eles estão aí dizendo, me perdoe, mas é genocídio qualquer olho. Ela pode até mentir, não é genocídio sim. Viu, seu Benjamin Netanyahu? O senhor faça uma pausa aí no seu genocídio, ouça a Tatiana Dalton, que você vai ver o que é uma pessoa que entende de comida, entende de humanidade. Para de fazer seu genocídio. Genocídio mesmo. Você pode dizer o que for, mas é genocídio. Tatiana, desculpa essa minha interrupção, mas porque eu não me controlei. vocês, mas a gente que tem a pegada da esquerda vai dizer o quê? Entendeu? Aí é isso. Para mim, quando você se apropria de ingredientes de uma cultura e você consegue transferir isso para dentro da sua cultura, né? Para dentro da sua perspectiva de vida, né? E que isso não é ofensivo, né? E as pessoas não se ofendem, tudo bem, mas vai ter aquelas pessoas, né, que podem não gostar. No meu caso, eu gosto muito, porque é um senso que, para o cozinheiro, para a pessoa que está fazendo, é uma expansão de criatividade. Na minha visão, se expande. Então, imagine se a gente se limitasse a assistir filme americano, e o final é feliz, e o final é clichê. Então, veja, eu acho que quando você expande, né? Não estou te dizendo que não é para você assistir o filme americano, assista, mas dá para ter outros filmes, né? Então, coma, mas coma a comida de uma forma que ela também dialogue com alguma outra coisa. Essa é a proposta básica do meu ateliê, que a Per- comida dialogue com a cultura. Perfeito. E vamos falar agora um pouquinho desse seu próximo evento. Quando é que vai ser o próximo grande evento da Cozinha Zevite? Eu já estou inscrito, já estou lá Pronto, na fila para entrar. Já. claro, com certeza. Em breve, no Instagram, arroba Cozinha Underline Azeite, vai ter lá todas as informações adicionais, mas eu quero começar o ano, certo? É, dialogando o cinema, certo? Através de filmes veranis, filmes iluminados, como é o nosso verão iluminado, tá certo? E aí eu vou fazer um menu completo com entrada, prato principal e sobremesa por R$ 100. E essas entrada, prato principal e sobremesa dialogam com os seguintes filmes. A entrada, os sabores do palácio. Então, vai ser servida uma terrine de salmão com cream cheese. E essa terrine é muito francesa, na época do verão francês. É um prato frio, feito com gelatina, ele vai para a geladeira. E ali, naquele momento que você está chegando no ambiente, na casa de um amigo, ele te serve uma terrine. De repente, ele já compra até no mercado, porque no mercado vende já pronta, certo? E ali passa num pãozinho, passa numa bolachinha, vai degustando. O segundo filme é Vicky Cristina em Barcelona, que é um filme do Almodóvar. Tem um momento que a personagem principal come uma paella, e aí vocês vão conhecer uma paella com vários ingredientes de frutos do mar. E outra
com a opção toda vegana, tá certo? Para quem é vegano. E a sobremesa vai dialogar com o bolo de chocolate da festa da Matilda, que é um filme americano, e aí vai coroar, né, esse menu, sendo que todos esses pratos serão servidos com espumantes rosé de fabricação nacional, já harmonizado, certo? E sendo que vai ser R$ 100, só precisa pagar R$ 100 para comer isso aí. Se quiser uma bebida adicional, eu vou fazer um cardápio de bebida à parte, para quem quiser uma coca, uma cerveja, enfim, mas ele é já fechado, R$ 100 fechado. É, a entrada, que é a terrine com espumante, a paeja de vegetais e frutos do mar com espumante e o bolo de chocolate com espumante, tá certo? Então, é R$ 100 tudo isso. Agora, se você quiser uma Coca-Cola, você vai ter que pagar. Se Coca-Cola você aí. quiser uma cerveja, você vai ter que pagar. Entende? Mas vai ser quando? 18 de janeiro, é Dia, um domingo. O então, nosso veja bem. evento começa sempre. Não, é só para. Dia 18 de janeiro, é um domingo. Chega, chega lá, a partir de que horas? Chega a partir de meio-dia, A partir tá de certo? meio-dia. Onde vai ser? Tamarineira, tá certo? Bairro Na, da Tamarineira. na Tamar Para então, aqueles bem. que pagarem direitinho, eu mando endereço, com referência, como é que entra, tá certo? Então, vai lá. Então, vai entrar no Instagram de Tatiana Daltro, nesse endereço que o canal está mostrando agora. É, acerta tudo, ela manda o endereço e aí no domingo 18, a partir de meio-dia, você chega lá e vai passar por bons momentos. Nós vamos nos conhecer, eu estarei lá também presente, vou degustar os quitutes de Tatiana são famosos. E eu, enfim, eu teria a chance também de degustar, de começar a falar bem como todo mundo. Então, se você que está em casa, que for, nunca também não começar a falar bem, a gente vai brigar. A gente vai brigar, porque é tudo muito gostoso. Mas então, Tatiana, vai ser 18, meio-dia. As pessoas entram no Instagram, esse endereço que nós estamos mostrando aí agora. Acerta. É apenas R$ 100 por pessoa. Então você vai, leva sua namorada, seu namorado, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus primos. Vamos encher. Lá podemos levar quantas pessoas, Tatiana? Eu tenho capacidade para servir 14 pessoas. Então, Então, quando termina os lugares, as cadeiras, termina a reserva. então Não tem pronto. como fazer assim, Então lá esticar o tamanho vai. da minha casa. Então vai levar. Então, são 14 pessoas, tá certo? Eu vou acompanhado com a minha esposa, Adelaide, que também adora a Tatiana. Ambas são amigas, gostam de cinema, enfim. Então, já são dois, tá certo? Então temos mais 12 locais. Pode ser que eu leve mais alguém, né? Mas você pode levar. Vai você, vai sua namorada, seu namorado, seu vizinho, sua prima, até completar 12, né? E eu vou chegar cedo. Até Eu vou che... completar, desculpa, 14, tá? Não, mas é São porque tem... 14 Não, lugares. mas Ficam não, 8 não, pessoas. senhora. Não, Ah, eu. porque você já estava. Eu já chego lá, é 12, porque tem dois comigo e minha mulher. Ah, não, senhora. Ah, que. Tá vendo essa. É o seguinte, eu sou engenheiro, né? A Tatiana é química. Mas a minha matemática, eu faço as contas com, né? Já, Ela já a gente não começou de cada, eu pode comecei de fazer 12, né? perfeito, Porque tem dois, sou eu e minha mulher, né? Claro, né? Mas com Tatiana, certeza. então nós vamos nos ver no dia 18. Daqui para lá, evidentemente, nós vamos ter diversos programas da série Agenda Multicultural, mas quando nós vamos lembrar esse encontro da comida Azevich no dia 18, mas todo mundo está intimado a participar. Mas veja bem, nós vamos ter no dia 18 apenas um dos encontros. A programação 2026 são muitos encontros. Então entra no Instagram e vai saber de tudo. Tá certo? Com Tatiana, certeza. a- Ainda quero pedir para vocês que, além dos seus recursos de R$ 100 por pessoa, vocês tragam aquele filme que vocês gostam na cabeça, para poder compartilhar e dialogar, porque teremos conversas super astrais sobre os filmes. Por quê? Porque o menu se baseia em filme. E aí você vai estar também preparado, o vidinho aberto aí, para reconhecer as trilhas sonoras, as músicas dos filmes, porque eu já estou trabalhando na playlist que vai eita, ter no evento, do início ao final do evento. Normalmente as pessoas vêm aqui e gostam tanto, porque não tem aquele vínculo
de ser restaurante, que 3 horas da tarde o garçom fica olhando assim, vai pedir mais nada não, vai embora, vai pedir mais nada não, vai embora. Aqui vocês ficam, o que vocês quiserem, depois eu faço um cafezinho, faço um chazinho. Se vocês quiserem ficar até 19 horas aqui conversando de Eita. filme, vai ser um prazer. Então não tem esse negócio de acabar, porque a comida acabou e o bucho está cheio. Não, pode ficar e compartilhar os filmes, os momentos, né? As músicas de filme, a gente pode ampliar a minha playlist de filme aqui, tá certo? Vai ser um prazer receber os ouvintes aqui do canal também. E vai ser meu aniversário, no dia 20 de janeiro, então, dia de São Sebastião. Aí a gente já comemora dia 18 com antecedência, tá certo? Vai ser um prazer. Pois bem, bom, então nós estamos chegando ao final desse encontro com Tatiana Dalto, que é esse encanto de pessoa que nós estamos vendo. Tatiana, ela pode ser encontrada não apenas no dia 18 na Cozinha Zevich, mas também no canal Até Agora, toda sexta-feira, às 12h30, quando ela apresenta a agenda multicultural. Tatiana, aqui no canal nós temos a tradição de quem encerra o programa é o convidado. Então eu passo a palavra para você, para suas despedidas. Ah, eu me despeço, esperando você para a próxima sexta na agenda multicultural. Convidando a todos para seguir o Instagram, @cozinha_azeite, ou me falar aí pelo telefone celular que vai aparecer na sua tela, tá bom? É sempre um prazer compartilhar, tanto como vocês falam lá, sobre suas agendas, né? O que é que vocês estão fazendo para eu poder compartilhar também, quanto receber na minha casa, baianamente, viu, gente? Eu não recebo como pernambucano, não, desse negócio de, ai, mas que tradição, você pode então, você vai vir aqui na minha casa e você vai realmente ficar, ser apresentada à varanda, à rede, de casa de baiano sempre tem uma redezinha, e aí vocês vão estar, são muito bem-vindos, tanto na minha casa quanto na agenda, e um grande 2026 para todo mundo, que é um ano ainda novo, que nós possamos viver em paz e sem guerra, e com narrativas, né, com escolhas de narrativas do lado certo da história, né? Porque a gente não pode pensar que invasão territorial é combate a drogas, a gente não pode pensar que genocídio é combate a terrorismo, e que em 2026 a gente continue com essa ciência, com essa consciência de amor, paz e luz.